papel da televisão na construção da identidade sexual é muito grande. Ao nascermos, trazemos um sexo biológico, definido geneticamente, masculino e feminino. Só que a partir da interação desse sexo biológico com o meio, com o outro, nós vamos, na verdade, construindo os papéis sexuais, né? As identidades sexuais que vão se formando na medida em que vamos fazendo essas trocas emocionais, culturais, afetivas. E a televisão, ela acaba entrando também nessa formação dos valores morais, dos valores sexuais. Existe uma diferença entre o que é educação sexual e orientação sexual. Educação sexual, todos nós temos. Nós recebemos informações a partir do momento que nós estamos nesse mundo. Pela família, pela escola, pelos amigos, pela TV. E orientação sexual é um trabalho de sexualidade direcionado, né, adequado àquele público em específico. Só que a televisão, ela contribui para as duas coisas. Porque tanto ela pode usar nesse trabalho que não é sistematizado, na questão da formação dos valores, na questão da construção das identidades sexuais, como ela pode também ser usada na orientação sexual. Por exemplo, utilização de determinados filmes para discussão de determinados assuntos, né? O professor pode, por exemplo, pegar séries, principalmente séries destinadas ao público adolescente, trazer trechos desses seriados para dentro da sala de aula e desenvolver algum tipo de discussão para saber o que eles acham, o que eles pensam, enfim, desenvolver uma chamada reflexiva em cima desse assunto. A televisão, ela tem sim um papel muito importante na formação moral, cultural, social e sexual, tá? Então a televisão, ela tem essa responsabilidade. É ingênuo da nossa parte achar que a televisão não forma, que ela só informa. Isso não tem sentido. A televisão informa e forma. Só que essa formação, ela pode ser usada, ser feita, né, tanto da forma positiva quanto da forma negativa. A gente tem que estar atento também para que tipo de informação que está sendo vinculada e como que esse público está absorvendo essas informações recebidas. Essa proibição restritiva correlacionada a horários, né, de cenas impróprias, é o que a gente considera ideal no sentido assim, da televisão, dos programas estarem mostrando para as famílias o que pode ser visto, o que seria adequado ou não. Mas, na verdade, quem realmente faz essa intervenção é a família. Muitas vezes a família nem sabe o que a criança está assistindo. Então, às vezes a família tem, por exemplo, TV por assinatura, onde tem canais adultos, né? Vários canais onde tem filmes eróticos, filmes pornográficos, e a criança acaba tendo acesso a esses filmes. Por quê? Porque os pais muitas vezes não têm o cuidado de colocar uma senha, de bloquear determinadas coisas para que a criança não possa ter acesso. Muitas crianças e adolescentes ficam sozinhos uma boa parte do tempo enquanto os pais estão trabalhando. Crianças já com uma certa idade que não estão o dia inteiro, por exemplo, numa creche, muitas vezes ficam parte do horário, né, do seu dia ou da noite com disposição de horário para assistir o que eles quiserem. Então, a televisão, ela mostra o que pode e o que não pode. Enfim, coloca essa restrição, mas, na verdade, quem faz essa restrição é a família. Nada melhor do que a família para diagnosticar o que considera útil para essa criança assistir e o que não considera adequado para que essa criança, então, não assista. Porque tem cenas realmente que não tem nada a ver a criança ficar assistindo. Vai ter um momento que ela vai ter acesso a essas informações, mas quando essas informações vêm cedo demais para a vida dessa criança, às vezes causa até um determinado choque, né? Quando a criança não tem ainda capacidade de entendimento para saber o que está acontecendo. O comportamento dos adolescentes, das crianças, ele é muito moldado em função daquilo que a criança vê. A criança desenvolve um comportamento imitativo, assim como os adolescentes. A criança, ao ver determinados comportamentos na TV, principalmente, ela acaba entendendo que aquele comportamento ali é um comportamento modelo que ela tende a repetir. E isso acontece no caso das gírias, das expressões, das manias e também da sexualidade. No caso, por exemplo, de atitudes mais ousadas, músicas, filmes, novelas, enfim,
todo esse tipo de aparato televisivo acaba entrando na vida da criança como uma coisa normal, mesmo que seja uma aberração. Muitas vezes essa criança vai precisar do componente do adulto, do educador, para decodificar, mostrando o que pode, o que não pode, o certo, o errado. Isso acontece também em relação à violência. Entendo que a abordagem relacionada à sexualidade, ela ganhou um outro contorno. A sexualidade, até muito pouco tempo atrás, ela era considerada um tabu, associada às coisas feias, pecaminosas, proibidas. E, em decorrência da própria liberdade que os meios de comunicação alcançaram, esse tema ele acaba ganhando uma dimensão diferenciada. Esses programas, né, onde se fala, onde se conversa sobre sexo, isso é meio que novidade na TV. A primeira educadora a falar sobre sexualidade foi a Marta Suplicy, há muitos anos atrás, no programa que ia ao ar chamado TV Mulher, né? E a Marta lia algumas cartas de mulheres com dúvidas a respeito de posições sexuais, a respeito de doenças sexualmente transmissíveis, enfim, pessoas que perguntavam como atingir o orgasmo, falavam sobre infidelidade, enfim, falavam sobre temas dos mais diversos relacionados à sua vida sexual ou à falta dela, né? Então, a televisão ela acabou ganhando, dando um espaço muito grande à sexualidade, onde as pessoas podem buscar as informações. No caso da criança e do adolescente, nem sempre essas informações são decodificadas da forma correta. O que se vê normalmente é assim, uma sensualização muito grande nas músicas, nas roupas, e aí a criança ela acaba tomando para si esses comportamentos. Hoje em dia você pode ver, por exemplo, numa festa infantil, a criança, a aniversariante, vestida com uma roupa extremamente sensualizada, de salto alto, maquiagem, esmalte nas unhas, quer dizer, toda uma caracterização que até então era apropriada a uma mulher adulta, né? E as adolescentes, então, mais ainda aproximam-se das configurações das mulheres adultas. E a televisão, ela acabou dando, né, como falei, um espaço de discussão da sexualidade, que eu considero uma coisa muito positiva. Porque quando você consegue trazer à tona um tema tão amplo, tão diversificado, com tantas abrangências, isso acaba se tornando uma coisa útil à própria formação da criança e do adolescente. Vai depender muito da maneira como esse tema vai ser conduzido. A gente sabe que, por exemplo, o tema orientação sexual, ele está inserido na grade curricular. A nossa LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, prevê que o tema sexualidade, orientação sexual, seja tratado dentro das escolas. Mas como é que isso acontece, né? A criança ela não tem um professor específico para falar de sexualidade. Só que o tema ele tem que perpassar de forma transversal todas as disciplinas, da biologia até a literatura, a educação física. Só que muitas vezes a gente entende e percebe que o professor, dentro da escola, ele não se sente capacitado para tocar nesse assunto, porque ele tem medo de ferir suscetibilidades, incomodar a família, incomodar a direção da escola. Então esse tema ele acaba, muitas vezes, ficando à margem desse projeto educacional, por falta, de repente, do próprio educador se sentir autorizado para falar sobre o assunto, trazer essa abordagem de uma forma ampla, né? Eu sempre nas minhas aulas, sempre procurei conversar abertamente com os meus alunos sobre isso. Eu trabalho em escola estadual há muitos anos, né? Sempre tratando com o ensino médio. E as crianças que chegam no primeiro, no segundo, no terceiro ano do ensino médio são já pequenos adultos, muitas vezes, já com vida sexual. Algumas meninas já passaram por experiências boas e ruins, como, por exemplo, abortos, violência sexual, violências e abusos cometidas por pessoas da família, ou por vizinhos, ou até por namorados. Então, essas meninas, elas acabam tendo uma necessidade muito grande de tratar esse tema dentro da escola, porque muitas vezes não encontram espaço para traçar essa discussão no campo familiar. A família muitas vezes faz de conta que nada está acontecendo. E essas crianças, eu coloco crianças porque são ainda muito mocinhas, muito novinhas, e elas acabam não tendo um espaço para poder conversar sobre isso. Quando eu comecei a desenvolver o trabalho na área da sexualidade, nos cursos de mestrado e doutorado, voltei o meu olhar inicialmente para o estudante, para o aluno. Só que aí fui percebendo que não adiantava trabalhar o aluno se o professor não fosse trabalhado. E daí, então,
surgiu essa obra, né, que acabou se tornando um livro, Sexualidade, Professor que Cala, Nem Sempre Consente. Porque o fato de você fazer um silêncio acerca do assunto não quer dizer que você concorde com ele, nem quer dizer que você dê espaço para que a discussão aconteça dentro do seu espaço de aula. Muitas vezes o professor ele acaba não dando espaço para o aluno trazer essas dúvidas, enquanto que a TV já faz de uma forma muito confusa, porque o adolescente ele tem características próprias, né? Ele está naquela fase onde ele pega todas as informações que o mundo traz e todas as informações mesmo, né? Ele pega coisas que ele recebe da família, da escola, da televisão, dos amigos, da internet, dos grupos sociais que ele frequenta, e ele às vezes faz uma embolação tão grande com essas informações todas e às vezes ele não consegue muito bem identificar o que é certo e o que é errado. Ele está em busca da construção dessa identidade. A adolescência, ela é o quê? É o período onde essa identidade ela vai acabar se cristalizando. É aquele momento que a criança deixa o mundo infantil e começa a fazer a sua inserção no mundo adulto. Então a televisão ela entra muitas vezes aí com um papel de fundamental importância. Se a televisão conseguir trazer para esse adolescente informações que sejam úteis para a vida social e para a vida sexual desse grupo em formação, eu entendo que isso seria de uma contribuição muito preciosa. Porque a televisão ela tem um papel social muito grande. A televisão ela entra como entretenimento, ela entra como fonte de informação, ela entra como, enfim, ela tem diversos papéis, né? Ela entra na questão econômica também, na comercialização e venda de produtos. Então, ela ocupa, na verdade, um espaço gigante na vida do homem, do cidadão moderno. Então, se a televisão puder contribuir de forma positiva para esse crescimento, entendo que isso é muito positivo.